Você já parou para pensar no que realmente aconteceria se os Necromorphs de Dead Space existissem de verdade? Esquece tudo que você acha que sabe sobre sobreviver a surtos de terror. Não é sobre barricadas, shoppings ou o esconderijo perfeito. Isaac Clarke tinha armadura de protagonista e uma imunidade que simplesmente não existiria na vida real. Um surto de Necromorphs seria o fim da espécie humana no exato segundo em que um único marker fosse ativado em qualquer lugar da Terra. Diferente de zumbis que andam cambaleando atrás de carne fresca, Necromorphs são armas biológicas projetadas para ficar mais fortes quanto mais você luta com eles. A infecção nem precisa de hospedeiros vivos para se espalhar. Hoje a gente vai destrinchar os 3 motivos pelos quais um surto real de Necromorph seria impossível de conter. O sinal do marker que reconfigura cérebros humanos a quilômetros de distância. O processo instantâneo de reanimação que transforma qualquer cadáver em uma arma. E por que todos os nossos protocolos de contenção falhariam de forma catastrófica. Vamos começar pela parte mais apavorante de tudo, o próprio sinal do marker. Em Dead Space, esses artefatos alienígenas não só levantam os mortos, eles corrompem humanos vivos através de algum tipo de transmissão psíquica que mexe na química do cérebro e nos caminhos neurais. Na vida real, a gente não tem sinais psíquicos, mas temos algo assustadoramente parecido: doenças priônicas. Prions são proteínas dobradas da forma errada que literalmente reescrevem o funcionamento do seu cérebro no nível celular. Doença da vaca louca, Creutzfeldt-Jakob. Todas essas condições se espalham pelos neurônios, corrompendo o tecido saudável e transformando tudo em mais prions. O sinal do marker funciona como uma doença priônica turbinada. Ele não precisa de contato físico ou material contaminado. Ele se transmite direto para a consciência humana e, quando pega, se espalha pelo seu sistema nervoso como fogo em palha seca. E é aí que zonas de quarentena se tornam totalmente inúteis. Contenção tradicional funciona porque você consegue isolar a área infectada e impedir o contato físico, mas o sinal do marker afeta a gente a quilômetros de distância. Imagina tentar conter uma infecção respiratória se ela pudesse infectar pessoas por ondas de rádio. Você teria surtos aparecendo simultaneamente em continentes inteiros. O sinal também cria o que eu chamo de efeito de demência. Antes mesmo dos sintomas físicos começarem, a tomada de decisão racional da pessoa desaba. Ela fica paranoica, agressiva e começa a ouvir vozes dizendo "make us whole". Isso não é controle mental, estilo zumbi idiota. O marker preserva a inteligência suficiente para fazer as vítimas sabotarem ativamente qualquer esforço de contenção. Compare isso com outros tipos de controle mental na ficção. A telepatia do professor Xavier precisa de foco e proximidade. A corrupção do Anel leva anos ou décadas. A assimilação Borg exige contato físico com nanoprobes. O sinal do marker é o único totalmente imparável, porque opera na velocidade da radiação eletromagnética e com alcance praticamente ilimitado. Mas a parte realmente aterrorizante é a convergência. O marker não espera as pessoas morrerem naturalmente. Ele começa a converter humanos vivos em armas biológicas ainda conscientes. Seus corpos passam a produzir enzimas e proteínas necessárias para a transformação necromorph. Quando a pessoa finalmente morre, o cadáver já está preparado para reanimar instantaneamente. Pensa no que isso significa. Um marker ativa perto de uma cidade grande. Em horas, milhões de pessoas estão ouvindo vozes e enlouquecendo. Em dias, estão preparando seus próprios corpos para a conversão sem perceber. No momento em que o primeiro indivíduo morre, por violência, acidente ou puro estresse, você não ganha um necromorph. Você ganha milhares, todos ativando ao mesmo tempo em toda a área afetada. O sinal também bagunça eletrônicos e sistemas de comunicação. Justo quando as autoridades mais precisam de coordenação, suas redes começam a falhar. Conversas de rádio ficam cheias de vozes fantasma. Computadores começam a exibir símbolos do marker. Funcionários de todos os níveis começam a sucumbir aos efeitos de demência. Isso gera uma falha em cascata, onde as próprias pessoas responsáveis pela contenção viram o principal vetor do surto. Diferente de uma mordida de zumbi que você vê chegando, o sinal do marker transforma seus aliados em sabotadores sem que eles percebam.
Agora vamos falar sobre o que realmente acontece quando alguém morre durante um surto de marker. É aqui que os Necromorphs viram um tipo de ameaça totalmente diferente de qualquer zumbi ou infectado que você já viu na ficção. A decomposição normal é um processo passivo. Isso leva semanas ou meses, e o corpo fica cada vez menos perigoso com o tempo. Mas a reanimação Necromorph vira esse processo de cabeça para baixo. Quando um cadáver afetado pelo marker reanima, ele não levanta como morreu. O tecido morto entra em hiperatividade, se reorganizando no nível celular. Ossos crescem e se moldam em lâminas. Fibras musculares se reestruturam para gerar força sobre-humana. Pele e tecido conectivo formam apêndices totalmente novos, que nunca existiram no corpo original. Necromorphs fazem o equivalente à engenharia genética avançada em minutos ou horas, usando tecido morto sem fluxo sanguíneo nenhum. É como ver um carro se transformar sozinho em um tanque, usando só as peças originais. E o pior, cortar membros deixa eles mais fortes. Quando você arranca o braço de um slasher, aquelas lâminas não caem no chão inertes. Elas continuam funcionando como armas independentes, enquanto o corpo principal cresce novos membros. Isso sugere que Necromorphs operam com um sistema nervoso distribuído, parecido com polvos que têm clusters neurais em cada tentáculo. Necromorphs parecem ter resolvido o maior problema da biologia moderna: coordenar movimento complexo sem cérebro centralizado nem sistema circulatório. Compare isso com outras criaturas infectadas na ficção. Zumbis de Resident Evil são cadáveres reanimados com funções básicas. Eles andam, mordem e eventualmente apodrecem. Os infectados de The Last of Us mantêm a anatomia humana com modificações fúngicas, mas ainda seguem limites biológicos normais. Mesmo os bloaters são só versões mais grossas dos humanos originais. Necromorphs abandonam completamente a anatomia humana. Um lurker não é um humano com mutações. É um tronco humano que cresceu 3 tentáculos com ossos afiados e agora escala paredes. Um brute é um humano transformado num ariete vivo com pele blindada e braços do tamanho de colunas. Necromorphs geram força e velocidade absurdas, enquanto suas células deviam estar completamente inativas. O paralelo mais próximo seriam bactérias anaeróbicas, que funcionam sem oxigênio, mas elas ainda precisam de fontes químicas de energia. Necromorphs parecem violar a termodinâmica, criando energia do nada, o que torna eles infinitamente mais perigosos do que qualquer ameaça biológica real. E chegamos ao motivo pelo qual a estratégia mira nos membros falharia miseravelmente na vida real. Nos jogos, desmembrar parece fácil, porque você joga como Isaac Clarke, usando ferramentas de engenharia feitas para cortar com precisão. Soldados reais usam balas, explosivos e armas de impacto, criadas para causar dano em órgãos vitais ou induzir sangramento. Treinamento militar ensina a atirar no centro de massa, onde ficam os órgãos vitais. Mas Necromorphs não têm órgãos vitais no sentido tradicional. Atirar no peito de um slasher é só desperdício de munição. Você teria que amputar membros com precisão cirúrgica enquanto está sob estresse mortal, com pouca luz, contra criaturas que se movem mais rápido que atletas olímpicos. Você não está vencendo, só está mudando o cenário de maneiras que favorecem ainda mais o inimigo. É aqui que o verdadeiro horror de um surto de Necromorph fica claro. Absolutamente todo o protocolo de contenção que existe hoje foi criado para lidar com patógenos vivos. Todo o nosso sistema de resposta biológica parte da ideia de que estamos lidando com vírus, bactérias ou organismos que precisam de hospedeiros vivos para sobreviver e se multiplicar. Mas Necromorphs não precisam de hospedeiros vivos. Eles precisam de mortos. E aí mora o problema. Cadáver tem em todo lugar. Pensa nisso. Toda cidade tem hospitais, necrotérios, funerárias e cemitérios. Todo desastre deixa restos humanos para trás. Em surtos normais, isso tudo é só uma tragédia. Num surto de Necromorph, é um estoque gigantesco de armas prontas para serem ativadas. O momento em que o sinal do marker chega numa área metropolitana, você não está lidando só com pessoas vivas enlouquecendo. Você está lidando com cada cadáver em necrotérios, funerárias, hospitais e cemitérios reanimando ao mesmo tempo. Uma cidade com 1 milhão de habitantes vivos pode ter 50 mil corpos armazenados em diferentes estágios de preservação, todos prontos para virar necromorphs instantaneamente. E o protocolo militar piora tudo.
As diretrizes padrão para a contenção biológica incluem matar indivíduos infectados para evitar que espalhem a doença. Mas num surto de necromorph, cada pessoa que você mata vira uma arma nova imediatamente. Imagina forças especiais limpando um hospital contaminado. Num surto de zumbis, você elimina os infectados e avança. Num surto de necromorphs, cada pessoa que você mata levanta de novo, mais rápida, mais forte e muito mais agressiva. Você não está reduzindo o problema, está ampliando. Agora, compara isso com a epidemia recente de 2020. Mesmo com coordenação global, sistemas de alerta avançados e meses de preparação, ainda foi extremamente difícil controlar um vírus que só se espalha por gotículas respiratórias. Agora, imagina tentar lidar com algo que se espalha mais rápido do que informação e corrompe tanto humanos quanto tecnologia. Vamos aos números. Um navio de cruzeiro com 3.000 pessoas. Num surto normal, a infecção cresce lentamente por dias ou semanas. Num surto de marker, todos enlouquecem em horas. Quando os primeiros morrem, por acidente, desespero ou violência, você ganha 3.000 necromorphs ao mesmo tempo. Esse navio chega ao porto e pronto, você tem uma cidade com milhões de pessoas recebendo o sinal imediatamente. Em 24 horas, não é mais um surto, é uma conversão total da civilização humana. Protocolos reais assumem que você pode identificar e isolar casos, mas necromorphs não se espalham por proximidade. Eles se espalham pela morte. Num planeta com 7,8 bilhões de pessoas e milhões morrendo por causas naturais todos os dias, você tem um fluxo constante de novos soldados para o inimigo. A pá de cal final é que armamento convencional só piora tudo. Bombardear uma área cria mais cadáveres. Batalhas deixam mais corpos para reanimar. Você não pode vencer quando cada vitória aumenta o exército inimigo. Então, como a humanidade sobreviveu no universo de Dead Space? Os jogos fazem parecer que a ameaça necromorph pode ser contida e até derrotada, mas quando você analisa isso pela lente da ciência, tudo desmorona rapidinho. A imunidade do Isaac Clarke é a maior conveniência de roteiro da franquia. Ele resiste ao sinal do marker por causa da química cerebral única dele e das circunstâncias específicas de exposição. No mundo real, esse tipo de imunidade simplesmente não existe para patógenos neurológicos. Doenças priônicas afetam todas as pessoas expostas. Não existe mutação genética milagrosa que te deixa imune a proteínas do seu próprio cérebro sendo dobradas errado. Mas o sinal do marker opera nos princípios básicos da transmissão neural. Você não pode ser imune a ondas eletromagnéticas. A solução de destruir o marker também não se sustenta no mundo real. Nos jogos, destruir o marker interrompe o sinal e deixa os necromorphs inertes. Mas se o sinal funciona como qualquer fenômeno eletromagnético, desligar a fonte não apaga instantaneamente o que já se espalhou. E tem mais. Os jogos sugerem que destruir um marker cura todos os necromorphs da região. Mas se a reanimação envolve mudanças biológicas reais nas células, novas estruturas, novos ossos, novos apêndices, isso não desfaz só porque o sinal parou. Tecido morto reorganizado não volta magicamente para a anatomia humana padrão. Os jogos mostram forças do governo mantendo resistência organizada por meses ou anos. Eles ainda têm comando centralizado, operações coordenadas e até recursos suficientes para construir novos markers para pesquisa. No mundo real, governos cairiam muito mais rápido. A linha do tempo de Dead Space dá décadas para a humanidade estudar markers e desenvolver contramedidas, mas isso assume que instituições estáveis e pesquisa racional continuariam funcionando durante surtos. Na vida real, o efeito de demência destruiria qualquer chance de pesquisa antes mesmo de começarem a entender o problema. A verdade final é simples. Uma vez que um marker ativa na Terra, a convergência é inevitável. O sinal se espalharia globalmente pelas nossas redes de comunicação interligadas. Cada grande centro populacional teria surtos simultâneos, e cada tentativa militar de resposta só geraria mais cadáveres, criando mais necromorphs. Diferente dos jogos, onde Isaac Clarke pode enfrentar surtos isolados, um surto real de necromorphs seria um evento de extinção, sem protagonista imune, sem conveniências de roteiro, sem tempo para destruir a fonte antes que seja tarde demais.
Então é isso. Os Necromorphs representam a ameaça perfeita e impossível de deter, porque atacam a humanidade em todos os níveis ao mesmo tempo. O sinal do Marker destrói nossa sanidade antes mesmo de percebermos que estamos sob ataque. O processo de reanimação transforma nossos próprios mortos em armas que tornam armamentos convencionais inúteis, e toda a nossa infraestrutura de contenção trabalha contra nós quando cada morte alimenta o inimigo. É isso que torna Dead Space tão assustador do ponto de vista científico. Não é só mais um surto zumbi que você pode sobreviver com preparo, sorte e um pouco de criatividade. É uma inversão completa do que entendemos sobre vida, morte e guerra biológica. Se você curtiu essa análise de por que a humanidade estaria totalmente condenada, não esquece de se inscrever para mais análises científicas aterrorizantes das suas franquias de horror favoritas.